2. Tentação por meio do apetite. Uma das mais fortes tentações que o homem tem de enfrentar é em relação ao apetite. No princípio, Deus fez o homem reto. Ele foi criado com perfeito equilíbrio mental, sendo plena e harmoniosamente desenvolvidos o tamanho e a força de todos os seus órgãos. Mas, pela sedução do astucioso inimigo, a proibição de Deus foi desrespeitada e as leis da natureza exercitaram sua plena penalidade. A Adão e Eva foi permitido comer de todas as árvores em seu lar edênico, exceto de uma. Disse o Senhor ao santo par: No dia em que comerdes da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrereis. Eva foi enganada pela serpente e levada a crer que Deus não faria como dissera. Comeu e quando se sentia a sensação de uma nova e mais exaltada vida, levou do fruto para seu marido. A serpente havia dito que ela não morreria e ela não sentiu nenhum efeito negativo ao comer do fruto, nada que pudesse ser interpretado como a indicar morte. Mas, pelo contrário, uma sensação agradável, a qual imaginava ela fosse semelhante que os anjos experimentavam. Sua experiência se insurgia contra a positiva ordem de Jeová. Contudo, Adão consentiu em ser seduzido por ela. Dessa maneira, mesmo no mundo religioso, muitas vezes observamos isto. As expressas ordenanças de Deus são transgredidas. E visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Em face dos mais positivos preceitos divinos, homens e mulheres seguem suas próprias inclinações. E depois ousam orar sobre o assunto, para induzirem Deus a admitir que eles andem contra a sua vontade expressa. Satanás vem para o lado de tais pessoas, assim como o fez com Eva no Éden, e as impressiona. Entregam-se eles a uma elaboração mental e consideram isso como uma magnífica experiência que o Senhor lhes tenha dado. Mas a verdadeira experiência deve estar em harmonia com as leis natural e divina. A falsa experiência insurge-se contra as leis da vida e os preceitos de Jeová. O apetite e os antediluvianos. Desde que se rendeu pela primeira vez ao apetite, tenha a humanidade aumentado cada vez mais a tolerância para consigo mesma, de maneira que a saúde tem sido sacrificada no altar do apetite. Os habitantes do mundo antediluviano eram intemperantes no comer e beber. Alimentavam-se de carne, embora Deus ainda não houvesse dado ao homem qualquer permissão para ingerir alimento animal. Eles comiam e bebiam até que seu depravado apetite não conhecesse limites, e tornaram-se tão corrompidos que Deus não mais pôde suportar. O copo de sua iniquidade estava cheio, e ele purificou a terra de sua contaminação moral por meio de um dilúvio. A intemperança após o dilúvio. Ao se multiplicarem os homens sobre a terra após o dilúvio, de novo se esqueceram de Deus e corromperam seus caminhos perante ele. Aumentou a intemperança em toda forma, até que quase o mundo todo estava entregue à sua influência. Cidades inteiras tinham sido varridas da face da terra por causa da degradante crime e revoltante iniquidade que os fizeram uma mancha sobre o aprazível campo das obras que Deus criara. A satisfação
ao apetite antinatural, conduziu os pecados que acarretaram a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus atribuiu a queda da Babilônia à sua glutonaria e embriaguez. A condescendência para com o apetite e as paixões fora o fundamento de todos os seus pecados. A experiência de Esaú. Esaú teve um desejo forte, especial, por uma determinada espécie de alimento, e por tanto tempo estava habituado a satisfazer o eu, que não sentiu qualquer necessidade de fugir do prato tentador e cobiçado. Sobre ele pensou, nenhum esforço especial fazendo para restringir o apetite, até que o poder do apetite sobrepôs-se a qualquer outra consideração e controlou-o. Imaginando ele que sofreria grande prejuízo, até mesmo a morte, se não conseguisse esse determinado prato. Quanto mais nele pensava, mais seu desejo era fortalecido, até que sua primogenitura, que era a coisa sagrada, perdeu para ele o seu valor e santidade. Ele se vangloriava de que podia dispor-se de sua primogenitura e tornar a adquiri-la à vontade, mas, ao procurar revê-la, ainda que com grande sacrifício, não foi capaz de fazê-lo. Então se arrependeu amargamente de sua imprudência, de sua insensatez, de sua loucura, mas foi tudo em vão. Ele havia desprezado a bênção e o Senhor a retirou dele para sempre. Israel desejou as panelas do Egito. Quando o Deus de Israel tirou o seu povo do Egito, privou-os de alimento cárneo em grande medida, mas deu-lhes pão do céu e água da dura rocha. Com isto, não ficaram eles satisfeitos. Abominaram o alimento que lhes fora dado e desejaram voltar para o Egito, onde podiam sentar-se junto às panelas de carne. Preferiam suportar a escravidão e até mesmo a morte, a serem privados da carne. Deus lhes satisfez o desejo, dando-lhes carne e deixando-os comerem-na até que sua glutonaria gerou uma praga, em consequência da qual muitos morreram. Exemplo após exemplo poderia ser citado para mostrar os efeitos do condescender com o apetite. Aos nossos primeiros pais apareceu coisa de pouca importância transgredir a ordem de Deus naquele único ato, comer do fruto de uma árvore tão linda à vista e tão agradável ao paladar, mas isso rompeu sua fidelidade a Deus e abriu as comportas de um dilúvio de culpa e desgraça que tem inundado o mundo. Intemperança e crime. O crime e a doença têm aumentado com cada geração sucessiva. A intemperança no comer e beber e a condescendência com as paixões baixas têm entorpecido as faculdades mais nobres do homem. A razão, em vez de ser dominadora, tornou-se escrava do apetite, numa extensão alarmante. Tem-se condescendido com um crescente desejo de alimento muito substancioso, até que se tornou moda abarrotar o estômago com todas as iguarias possíveis. Especialmente em festas de prazer, condescendem-se com o apetite com pouca restrição, apenas. Servem-se ricos almoços e jantares tardios, consistentes de alimentos muito temperados, com molhos condimentados, bolos, tortas, gelados, chá, café, etc. Não admira que, com semelhante regime, o povo tenha o rosto pálido e sofra indizíveis torturas com dispepsia. A natureza protestará contra toda a transgressão das leis da vida. Ela suporta os abusos até onde pode, mas finalmente vem a retribuição e recai tanto sobre as faculdades físicas como sobre as mentais. Não finda com o transgressor os efeitos de sua tolerância, são vistos em sua descendência, e o mal se transmite de geração em geração.